E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com protagonista apelão e arte bonita. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia misteriosamente apareceu um portal em meio de uma cidade. Após isso uma horda de monstros iniciaram um ataque contra a humanidade. Para a sorte de todos ao mesmo tempo, surgiu um poder que podia derrotar esses monstros. Todos só podiam confiar nessas pessoas, enquanto ficavam presos em suas casas apenas observando o caos e destruição se espalhando por todos os lados. Um dia depois do início desses eventos as pessoas comuns começaram a despertar poderes também. Com isso o mundo se tornou um lugar onde habitavam poderes incríveis. E a fonte desse poder incrível era graças aos monges, os servos dos deuses. Eles são divididos em 3 categorias: os monges celestiais, que usam energia sagrada; outro é o monge da terra, que são capazes de usar poderes dos elementos da natureza; e por último os monges espirituais, que são capazes de usar manipulação espiritual do corpo. Mas o que todos não sabiam que além desses 3 existia um desconhecido, que seria os monges monstros do caos, onde o nosso protagonista, conhecido como Parka, acabou despertando esse poder. Antes desse buraco aparecer ele foi para o exército e aprendeu muito sobre remédios, e isso é a fonte do seu novo poder. E com todo o seu conhecimento na área da medicina que aumenta muito o poder do seu corpo, ele agora vai ter que trilhar um novo caminho neste novo mundo onde apenas os mais fortes sobrevivem. Vai ter que aprender como esse seu novo poder funciona para assim ser capaz de lutar contra esses monstros e encontrar a verdade por trás de tudo isso para assim ser capaz de salvar toda a humanidade, pois ele é o único capaz de fazer isso. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Suhan. Ele era um jogador que se escondia nos mundos virtuais, por causa disso ele era um jogador quase invencível, mas no mundo real era da parte da classe baixa, e para piorar ele tinha uma saúde bastante frágil. Como a humanidade aumentou muito no decorrer dos anos, para evitar brigas por recursos, foram criados mundos virtuais, assim a maioria da humanidade poderia experimentar novas vidas. Assim que o primeiro mundo virtual foi criado, Suhan rapidamente entrou nele. Com a ajuda da sua experiência superior em jogos, ele acabou achando um artefato divino extremamente raro, conseguindo um maior nível de direitos administrativos neste novo mundo. Com essa autoridade, ele removeu todas suas restrições e se tornou o grande mestre da natureza. Estando acima de todas as regras do jogo, ele conseguiu viver por muitos anos sem ser descoberto. Porém alguém conseguiu descobrir seu verdadeiro nome e onde mora. Logo após isso ele recebe um e-mail da administração, relatando todos os seus crimes dentro do jogo, ficando como uma enorme dívida impossível de pagar, como ele já tinha vivido por dezenas de anos. Ele não se importava mais com isso e decide tirar sua própria vida. Mas para sua surpresa ele acaba se encontrando com a pessoa que foi a sua primeira esposa no jogo, onde ela revela ser uma executora de mais alto nível. Eles são especializados em cuidar dos trapaceiros, que tentam obter grandes poderes dentro dos mundos virtuais, destruindo o equilíbrio. Com as habilidades de Suhan, ela quer que ele se torne um executor também. Com isso poderia ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Sem pensar muito ele aceita a oferta sem hesitar. E agora Suhan, um dos maiores jogadores, vai trilhar um novo caminho em busca de encontrar os trapaceiros dentro dos jogos para puni-los e assim conseguir viver por mais milhares de anos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia no teste de admissão de uma academia super popular. Aqueles que passaram no teste escrito estavam prestes a realizar o teste para verificar os talentos. Neste mundo existe 5 diferentes ranks onde o pó branco é o mais fraco e santo negro é o mais forte. Essa academia só aceita quem está no segundo rank ou acima, e o protagonista, conhecido como Ming, estava prestes a verificar seus talentos. Porém enquanto todos estavam despertando rank 2 ou acima, ele acaba despertando o pó branco o mais baixo nível. Com isso ele não consegue entrar na academia, e logo após isso todos começam a humilhar ele, chamando ele de lixo. Porém um dia enquanto estava passeando de moto ele acaba vendo uma luz no céu. Inicialmente ele acredita que é apenas um cometa, mas logo após isso essa luz vem em sua direção e acaba atingindo ele. E com isso ele acaba ganhando o poder de um sistema de uma deusa, onde por causa que ele não possuía habilidades de luta, apenas tinha muita sorte, esse sistema acaba dando para eles poderes extraordinários para a batalha, chegando ao 4º rank de poder. Porém ele acabou ficando desacordado por um ano, onde nesse tempo em que ele estava dormindo, muitos vinham visitar ele apenas para humilhá-lo, acreditando que ele ainda era o mais baixo rank. Nesse tempo também o número de monstros aumentou muito e acabou atacando o hospital em que ele estava. Mas é neste momento que ele desperta do coma e dizima um monstro que estava perto dele. E agora Mimi, com o poder que recebeu dessa deusa, vai trilhar um novo caminho para se tornar o ser humano mais forte para derrotar poderosos monstros e aqueles que subestimavam
ele vão ser dizimados se entrarem em seu caminho. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Fen, um jovem empregado, que passava seus dias treinando seu corpo para ser capaz de se livrar do status de escravo, e um dia ele acaba encontrando uma pessoa no rio, e logo ele decide ir checar se ainda estava vivo. Quando ele se aproxima uma luz forte, aparece um poder começa a entrar em seu corpo, e após isso lembranças do seu passado com sua mãe vêm à sua mente, onde no seu nascimento, como ele era incapaz de cultivar, seu pai não queria que ele fosse da família Fen, como sua mãe não aceitou tudo, ela foi expulsa junto com ele. Depois de alguns anos, sua aldeia foi atacada e sua mãe acabou morrendo. Antes dela partir, ela pediu para ele retornar para sua família. Com isso ele implora para seu pai para ele trabalhar como um escravo para a família Fen. Com isso ele era frequentemente humilhado, sendo espancado e chamado de lixo. Após acordar ele percebe que seus ferimentos foram totalmente curados e seu corpo estava muito mais leve. Pouco tempo depois ele acaba encontrando uma pílula coberta por energia. Ele tinha escutado rumores de uma medicina milagrosa, onde tomar uma certa pílula pode poupar vários anos de trabalho duro. Porém ele decide que não vai tomá-la e ele descobre que a pessoa do rio ainda estava viva. Com isso ele devolve esse tesouro a ele. Após conversarem, esse cara percebe que Feng é bastante dedicado a treinar. Com isso ele dará a pílula para ele e decide que vai se tornar seu mestre, porém com duas condições, onde uma é juntar a família Feng com a sua, e a segunda é exterminar a senhorita da família Feng. Após pensar um pouco ele decide se tornar seu discípulo para alcançar o maior reino das artes marciais, e para surpresa de Feng ele foi reconhecido pelo mapa da Primavera Amarela, um grande tesouro que estava perdido há muito tempo, onde aquele que conseguir dominá-lo poderá se tornar o mais forte. Com isso agora Feng, que era apenas um escravo que era chamado de lixo, vai trilhar um novo caminho com a ajuda do seu novo mestre e desse tesouro divino. Ele vai se tornar um grande guerreiro e mostrar para todos que ele pode se tornar o chefe da família Feng. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde existem criaturas conhecidas como Dijin. Ninguém se sabe o que realmente esses monstros são e de onde veio e também o porquê eles atacam os humanos. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Lilou, que estava em meio de uma batalha contra um poderoso Dijin, e com isso ele teve que usar seu poder totalmente para destruí-lo e por causa disso ficou em coma. 9 meses depois ele desperta e mesmo tendo passado esse tempo todo desacordado, seu corpo não sofreu nada e não precisou de nutrientes, onde ele se regenerava sozinho. Lilou no seu passado passou por vários experimentos e por causa disso seu corpo se tornou de um Dijin, mas ele está decidido a encontrar uma maneira de transformar seu corpo em humano novamente. Nesse tempo que passou o mundo mudou muito, onde os Dijins aumentaram cada vez mais e com isso as vítimas só aumentavam, e mesmo tendo bastante caçadores que são os únicos capazes de derrotá-los não estava dando conta, e logo um poderoso Dijin aparece e começa a massacrar várias pessoas. Pouco tempo depois Lilou junto com sua parceira conhecida como Lux sai para fazer compras e eles acabam se encontrando com Dijin e rapidamente é atacados, e mesmo Lilou tendo ficado todo esse tempo desacordado, seu poder ainda é imenso, dizimando o Dijin facilmente, e quando os outros caçadores chegam no local só encontram uma enorme cratera, e agora Lilou junto com sua parceira começam suas jornadas como caçadores de Dijin novamente com o objetivo de eliminar todos esses monstros e coletar recompensas e ao mesmo tempo procurar uma maneira de curar seu corpo para ser um humano normal novamente.